mais profunda? Acho que é a tristeza. Amor. A evolução. Encontrar algo que a complete. Assim, mais profundo é ter um amor ao próximo. Que hoje em dia tá difícil, né? Ser humano ter um amor ao próximo. Amor. É o amor. A fé. Se relacionar. A paz. Eu acho que são vínculos. Ser feliz, né? Se relacionar. A necessidade humana mais profunda, eu acho que respirar. Boa pergunta. Ajudar ao próximo. Ser amado. Tirando as necessidades básicas que todo mundo precisa, ser amado. O amor é a melhor coisa do mundo. O amor é o resumo da fé cristã. Se você me pedir um sinônimo para o Espírito Santo, a palavra que eu escolho é amor. O amor é o propósito das nossas vidas. O que o Espírito Santo faz e traz para as nossas vidas é só amor. Todo cristão tem um Espírito Santo vivo em si. Paulo diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas nem todo cristão é cheio do Espírito Santo. São Paulo escreve a quem já é cristão em Efésios e ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. O original em grego aí traz o verbo no presente contínuo, que quer dizer encha-se pelo Espírito e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então é possível ser um cristão e não estar cheio do Espírito Santo. Eu às vezes uso essa analogia. Temos um antigo aquecedor de gás como a chama piloto. A chama piloto está sempre acesa, mas quando vem o calor, o aquecedor faz... E alguns cristãos são do tipo chama piloto e outros cristãos são do tipo... E você vê a diferença quando conhece um. Então, como é experimentar o Espírito Santo? Tudo que o Espírito Santo toca, o Espírito Santo transforma. Então é normal que a experiência com o Espírito Santo traga alguma transformação, mesmo em nossos sentimentos, em nossas emoções, em nosso modo de nos expressarmos. São Paulo diz na carta aos Efésios, não se embriaguem com álcool, com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. Então, de alguma forma, diz que os efeitos da chegada do Espírito Santo são como uma embriaguez. Mas é um tipo muito especial de embriaguez que deixa as pessoas estáveis. Não trêmulas. É normal quando nos aproximamos do Espírito Santo que haja uma reação de risos, ou lágrimas, ou pulos de alegria, ou falar em línguas. As pessoas têm reações diferentes à ideia de serem cheias do Espírito Santo. No livro dos Atos, que é, na verdade, a história da igreja, volume 1, nós vimos 5 diferentes ocasiões quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo. 5 categorias diferentes de pessoas. E você pode se encaixar em uma dessas categorias. Havia aquelas que ansiavam por ser cheias do Espírito Santo. Você pode ter visto ou ouvido falar de pessoas cheias do Espírito e talvez você sinta hoje: estou ansioso por estar cheio do Espírito Santo, experimentar o amor de Deus por mim. Assim como os discípulos no dia de Pentecostes, eles esperavam e rezavam, ansiando pelo Espírito. E aconteceu o seguinte: de repente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Então, se é isso que você anseia, vai acontecer. E havia os que eram receptivos. Talvez você esteja pensando: bom, eu não posso dizer honestamente que anseio por estar, mas estou aberto, estou receptivo. Em Atos capítulo 8 havia um grupo de samaritanos. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles.
tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, se você estiver aberto, pode receber o Espírito Santo hoje. Há também os que são hostis à ideia do Espírito Santo. Você deve estar pensando, eu não gosto disso. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não concordo com nada disso. Ninguém na história foi mais hostil do que a pessoa que se tornou o apóstolo Paulo. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi morto por causa da fé, Saulo, que é outro nome de Paulo, estava lá dando aprovação para a morte dele. Está em Atos 8:3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Então ninguém era mais hostil do que Saulo naquela altura da vida dele. Mas quando ele estava a caminho de Damasco para alertar as sinagogas judias quanto aos cristãos, ele se encontrou com Jesus ressuscitado. Ele ficou temporariamente cego e Deus falou com um homem chamado Ananias para que fosse rezar por ele. Ananias disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então ali estava alguém totalmente hostil, que encontrou Jesus, foi cheio do Espírito Santo e começou a pregar para as pessoas. Jesus está vivo. Jesus é o Filho de Deus. Eu o encontrei. Eu o amo. Eu me lembro de um homem chamado Robert Taylor. Ele tinha 41 anos, totalmente ateu. Disse que foi à igreja 4 vezes na vida. Ele foi ao próprio casamento, ao casamento de um amigo e a 2 funerais. Ele era um sujeito que tinha sucesso nos negócios, mas não tinha sucesso no casamento. Ele deixou a esposa com 2 filhos pequenos. Uma vez ele estava fechando um negócio e o homem disse a ele, Robert, você já pensou em fazer o curso da Alpha no Holy Trinity Brompton? Ele disse, não, eu não faria isso, eu sou ateu. 10 dias depois estava fechando negócios com outro homem e o homem disse a ele, sabe, Robert, você já pensou em fazer o curso no Alpha na Holy Trinity Brompton? Ele pensou, foi o que outro cara disse, talvez eu dê uma chance. Então ele foi, ele disse que estava determinado a mostrar a todos do pequeno grupo que ele não estava nem remotamente interessado. Então foi a primeira coisa que ele disse na primeira noite. Ele disse, olha, eu quase morri de câncer quando eu tinha 30 anos de idade. Eu acho a vida muito difícil, não muito divertida. No meu entendimento, a vida eterna é a última coisa que eu quero. Então realmente eu não vejo o que o cristianismo tem para me oferecer. Ele disse. Foi um balde de água fria no pequeno grupo. Bruce, que era o líder do pequeno grupo, disse, ponto de vista interessante. Ele continuou no curso, veio no fim de semana e no sábado à noite, eu me lembro muito bem. No sábado à noite, neste fim de semana, ele encontrou Jesus e foi cheio do Espírito Santo. Ele disse que sentiu o verdadeiro brilho, ele teve que sentar. As lágrimas jorravam por seu rosto, ele disse, naquela noite eu soube que tinha me tornado cristão. Todo mundo disse que ele brilhava como o gato de Alice. 2 dias depois, ele foi para casa para contar à esposa Cat o que tinha acontecido. E ela disse, não. Robert, lá vem você de novo. Primeiro foi o mergulho, depois tênis, depois vela. E agora isso. Você vai enjoar disso. E ele disse que estava determinado a mostrar a ela que aquilo era diferente. E ela disse, ok, Robert, se realmente faz tanta diferença, por que não volta a morar conosco? E foi o que ele fez. Ele voltou 10 dias depois, ele voltou a morar com a família. Os filhos acharam, nas palavras deles mesmos, completamente fantástico. A vida de Robert Taylor mudou completamente. Ele passou de alguém totalmente contrário, como o apóstolo Paulo, a alguém que falava de Jesus a outras pessoas, porque estava cheio do Espírito Santo. O 4º grupo de pessoas é o de desinformados. Você pode dizer, bom, eu fui batizado quando bebê, ou talvez tenha feito a confirmação quando criança, talvez tenha ido à igreja ou frequentado, mas você diz, eu nunca ouvi todas essas coisas sobre o Espírito Santo. Atos 19, de 1 a 6 diz, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, não. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento.
Ele dizia ao povo que crescem naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. O quinto grupo é o dos improváveis. Você deve estar pensando, eu não acho que esse tipo de coisa aconteceria comigo. Você pode dizer, eu sou espiritualista, mas não religioso. Não faço o tipo religioso. O mundo do Novo Testamento era dividido em dois grupos: os religiosos, os judeus, e os não religiosos, os gentios. Na época, todos os primeiros cristãos eram judeus, e as pessoas acreditavam que era impossível se tornar cristão a não ser que se tornasse judeu primeiro. Era impensável que um gentio pudesse ser cheio do Espírito. Mas um homem gentio chamado Cornélio recebeu uma mensagem muito clara de Deus em uma visão, e ao mesmo tempo um homem judeu, Pedro, também recebeu uma mensagem bem clara de Deus. E como resultado, ele acabou pregando a boa nova sobre Jesus na casa de Cornélio. Enquanto Pedro estava no meio de um sermão muito longo, ele foi interrompido. É assim que a Bíblia reconta os fatos. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, até sobre os não-judeus, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, eu diria, não devemos temer o Espírito Santo. Eu devo confessar que a primeira vez que eu experimentei esse tipo de presença do Espírito foi numa incontida vontade de rir, mas eu entendi que foi um tipo muito especial de risada. Eu me senti sendo sacudido pelo Espírito Santo. Então, se alguém, da primeira vez que se aproximar do Espírito Santo, se sentir sacudido, eu encorajaria essa pessoa a se apegar a isso, porque o Espírito Santo é um espírito de alegria, de liberdade. E onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, diz São Paulo. O apóstolo Paulo nos conta que a experiência de ser cheio do Espírito Santo é essa. É o amor de Deus. É o amor de Deus por você e por mim sendo colocado em nossos corações pelo Espírito Santo, que foi dado a nós. Não sabemos exatamente o que aconteceu, mas parece que houve manifestações físicas disso, porque Pedro diz: eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, presumidamente, o que aconteceu com eles foi muito similar ao que aconteceu no dia de Pentecostes. E aí vieram línguas de fogo e o vento do Espírito Santo. O que isso simboliza? Bom, fogo é poder, paixão, pureza. E às vezes, quando as pessoas estão cheias do Espírito Santo, elas experimentam algo como fogo dentro delas. Não um fogo literal, mas as pessoas sempre disseram para mim coisas como: eu senti uma quentura nas mãos ou nos meus braços, mas eu sabia que não tinha a ver com a temperatura ambiente. Eu amo estar ao ar livre, longe dos negócios, barulho, poluição da cidade. Há algo maravilhoso em sentir o vento no rosto, você se sente vivo. A palavra em hebraico para vento é a mesma para sopro e para espírito, ruach. E quando o Espírito de Deus vai até uma pessoa, é como o sopro de Deus entrando nela. E às vezes, realmente, há manifestações físicas dele. As pálpebras começam a tremer, ou a respiração fica profunda, ou mesmo é como se fosse tocado pelo vento. Essas coisas não acontecem necessariamente, mas é importante mencionar, caso você sinta ou experimente algo assim e fique pensando o que é. É perfeitamente normal. É uma simples manifestação física de algo mais profundo em seu coração. Não que as manifestações em si não sejam importantes. Realmente não importa se você teve manifestações físicas ou não. O que importa é o que acontece no seu coração. A experiência do amor de Deus por você sendo colocada em seu coração. A cruz nos ajuda a entender o amor de Deus. Jesus morreu por você. É assim que você sabe que Deus te ama. Todo mundo precisa e anseia muito por ser amado, cuidado e querido. Você pode ter tudo no mundo ou não ter nada.
mas todos nós precisamos e queremos experimentar o amor. É através do Espírito Santo que nós experimentamos o amor de Deus por nós. Essa experiência nos liberta para expressar o nosso amor por Deus na oração. Em Atos 10:46 diz: pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A exaltação espontânea é a linguagem daqueles que se animam em sua relação com Deus. Santo Agostinho disse: tu mesmo o incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não encontrar em ti descanso. Adorar é primordial para expressar nosso amor por Deus. O que é incrível é que as pessoas em todo o mundo adoram de muitos modos diferentes. É quase como se a adoração unisse vozes diferentes em uma única sinfonia. Adorar junto derruba barreiras, já que nos unimos para expressar nossa gratidão e nossa alegria para Deus. A adoração envolve todo o nosso ser, não só as mentes, mas nossos corações, vontades e emoções. E eu tive o privilégio de viajar por todo o mundo liderando a adoração em diferentes culturas, contextos e países. E eu não acho que exista um único estilo de expressão da adoração que seja melhor do que outros. Mais do que isso, é crucial que as pessoas adorem e louvem a Deus de um modo real e honesto. Jesus não tinha medo da honestidade e nem da emoção. Ele chorava em público. Ele não tinha medo da exuberância na adoração. Na verdade, ele deve ter orado e adorado com as mãos erguidas para o céu, o que era costumeiro para o povo judeu na época. Na verdade, as lápides da igreja primitiva os mostravam adorando com as mãos para o alto. Quando experimentamos o amor de Deus através do poder do Espírito Santo, nós somos livres para expressar esse amor e dar graças no louvor. Em Atos 10:46 diz: pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E é quando estamos cheios do Espírito Santo que respondemos em adoração. É um transbordamento de dentro para fora. E é por isso que a adoração é tão poderosa e um dom tão maravilhoso. Às vezes as palavras não bastam para expressar como nos sentimos. Eu não sei se você já quis dizer obrigado a alguém e descobriu que não tinha palavras para expressar adequadamente o agradecimento. Em Atos 10:46 se diz: pois os ouviam falando em línguas. É como se recebessem uma nova linguagem do amor. Eles conseguiam expressar gratidão a Deus de forma que não eram tolhidos pelas limitações da linguagem. Vemos isso em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, vemos também em Atos 19. Mas primeiro é importante ressaltar que nem todos os cristãos falam em línguas. Não é a marca de ser cristão. Não é a marca de estar cheio do Espírito. Você pode estar cheio do Espírito e não falar em línguas. Não existe isso de cristão de primeira classe que fala em línguas e cristão de segunda classe que não fala. Segundo, não é o dom mais importante. Nós falamos sobre isso no Alpha porque é sempre um dos primeiros, dos mais óbvios dons sobrenaturais que as pessoas experimentam. A passagem mais famosa da Bíblia, geralmente lida em casamentos, está em 1 Coríntios capítulo 13 e é toda sobre amor. Mas eu não sei se as pessoas repararam no verso de abertura. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Paulo fala em dois tipos de língua. O primeiro, humano. Falar em línguas em um idioma humano. E segundo, um idioma dos anjos. Mas sem amor é em vão. Estávamos em um fim de semana alfa há alguns anos e no fim da sessão houve a chance de orar por todos. E alguém chamado Penny Burnett estava orando por uma jovem mulher chamada Ana. E Penny estava orando por ela e de repente começou a orar em línguas por ela. E naquele momento Ana abriu os olhos e sorriu e gargalhou e disse: "Você está falando comigo em russo." Ana falava em russo fluentemente e ela amava o idioma. Mas Penny não falava nada, então Penny disse: "Bom, o que eu estou dizendo?" E Ana disse para ela: "Você está dizendo para mim, minha querida criança, minha querida criança." E na verdade era só isso que a Ana precisava saber. Ela não sentia que Deus a amava. E se Penny tivesse dito a ela: "Deus te ama",
ela não teria acreditado ou teria pensado, isso é muito bonito, mas o fato da Penny ter falado em russo e dizer minha querida criança várias e várias vezes em um idioma que ela amava, e o fato de Deus se dar ao trabalho de usar Penny para dar essa mensagem em um idioma que ela amava, dizendo que ela era filha de Deus, foi tão profundo para Ana que mudou a vida dela. Ocasionalmente nos deparamos com línguas humanas. Quando é dada a alguém a habilidade sobrenatural de falar em outro idioma reconhecível. Mas o mais comum é o não reconhecível, é a língua dos anjos. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo explica: pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Em outras palavras, é uma forma de expressar o que você sente no coração, sem passar pelo processo de colocar em uma linguagem que você conhece. Havia um homem chamado Winson. Em chinês, ele se chamava Guat Shuai, o que quer dizer astuto. Ele era viciado em ópio. E eu falei com ele sobre Jesus, e aí ele começou a orar em línguas. E ele orou por meia hora. E eu, na verdade, acompanhei a crise de abstinência sem dor. Quando um bebê nasce, ele começa a chorar. E quando alguém vem para Cristo, ele dá à pessoa uma nova linguagem para ajudar a exteriorizar todas as coisas. São as coisas que não sabemos como dizer. Tipo, sabemos que estamos infelizes, ou deprimidos, ou ansiosos, mas nem sempre sabemos por quê, nem como dizer isso. Então é por isso que é tão fácil para ele sair de anos de heroína sem dor. Porque põe tudo de dentro para fora. Realmente não é o que a gente acha que é muito importante. É da mesma forma que um bebê se expressa no nascimento chorando. Então, por que não ter esse novo nascimento? O contexto de 1 Coríntios 14 é o uso público excessivo. Paulo esclarece: não use constantemente esse dom em todos os serviços da igreja. Em outras palavras, essas pessoas se empolgam tanto com o dom de línguas que, em vez de ter uma conversa, numa linguagem que possam entender, alguém levanta e fala em línguas. Ele disse: olha, é inútil. Melhor falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua. Mas ele disse: não proíba. Em público tem que haver uma interpretação. Não é uma tradução, mas alguém que precisa dizer: é isso que eu acho que a pessoa estava dizendo na mensagem em línguas. Mas, em particular, Paulo encoraja o uso de línguas. Na verdade, ele diz: eu falo em línguas mais do que todos vocês. Cantar em línguas é um pouco diferente. Ele diz: eu vou orar com meu espírito e vou cantar com meu espírito. Enquanto que orar alto em línguas é, na verdade, de modo geral, uma atividade particular que deve ser feita em privacidade, cantar em línguas pode ser uma atividade coletiva. Envolve a todos nós. Temos que escutar uns aos outros enquanto cantamos juntos. E, frequentemente, é um som muito, muito bonito, o que vem das pessoas louvando a Deus com o coração. Eu tenho muito prazer e muita alegria em cantar em línguas. Falar em línguas, eu sei, é um dom do Espírito. É um modo de ir além de nossos projetos, nossos conceitos e palavras. Ir além de nosso limite. Nos relacionarmos com Deus de uma forma que é espiritual. Claro, é um dom que tem um apoio natural, mesmo em poesia ou até em pinturas. Há algo que vai além das imagens e há um jeito de falar em línguas que vai além das linhas e dos contornos e liberta. Então, é uma experiência de liberdade. É uma poderosa ferramenta, especialmente para algumas ocasiões, para implorar, para afirmar autoridade sobre alguma situação. É um dom especial para a adoração. Então, você gostaria de ser cheio do Espírito Santo? Pela minha experiência, há 3 barreiras para as pessoas que recebem. A primeira é a dúvida. A dúvida é assim: eu acho que não receberia mesmo que eu pedisse. Jesus diz isso em Lucas 11, versículo 9. Por isso lhes digo
peçam e lhes será dado. E aí você pode ver os discípulos pensando, não sei. Então ele continua, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. E eles continuam, quem sabe meu amigo, quem sabe meu vizinho, talvez a pessoa do meu lado, mas não eu. Então Jesus continua, pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Você pode ver os discípulos falando, ok. Mas aí a próxima coisa, a próxima barreira é o medo. Ok, eu acredito que eu receberia, mas eu não sei se eu quero. O que aconteceria? Algo terrível aconteceria comigo? Se eu pedir, Deus vai me mandar algo terrível? Jesus diz assim, qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, diz ele, basicamente vocês todos são maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então entenda, se você pedir pelo Espírito Santo, ele não vai dar a você algo terrível, ele vai dar a você algo incrível e maravilhoso, o Espírito Santo. A terceira barreira para receber é a inadequação. Acontece assim, bom, eu não mereço. Você não sabe como é a minha vida. É verdade, eu não sei, mas Deus sabe. E Ele ama você. É assim, não sou maduro bastante, não sou cristão há tanto tempo. Eu imagino que Deus daria a uma pessoa boa de verdade, ou a um cristão maduro, mas não a mim. Mas Jesus não diz, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a um cristão maduro, ou alguém que teve uma boa vida. Ele diz, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Então, vamos pedir a Ele? O que vamos fazer agora é simplesmente convidar o Espírito Santo para vir e encher todos aqueles que querem ser cheios pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma oração bem simples. Vinde, Espírito Santo, é a oração mais antiga da igreja. E um modo pelo qual dizemos a Deus, há um pequeno símbolo que abrimos as mãos em uma forma de dizer, Senhor, estou aberto a receber. É o oposto disso, que é, não chegue nem perto de mim. É uma forma de dizer a Deus, Senhor, estou aberto hoje a receber o Espírito Santo. E então, vamos fazer aquela oração bem simples. Agora mesmo. Vinde, Espírito Santo.